CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, foi feita uma nova pesquisa, né, sobre desempenho de programas de antivírus? Exatamente, Fernanda. Todo mundo que usa o computador fica preocupado em usar um antivírus, escolher que melhor antivírus instalar no seu computador, qual que melhor protege, né? Então sempre acontece essas pesquisas, né, de qual é o antivírus mais rápido, qual que protege mais. E agora, recentemente, a revista PC World e mais o laboratório AV-Test fizeram um teste com os 14 programas de segurança, tipo antivírus, anti-spyware, mais comuns, viu? E aí testaram esses pacotes para verificar se eles protegiam contra spyware, cavalo de Troia e outras questões parecidas. Então, a maioria dos pacotes que testados, né, tiveram um bom desempenho, funcionaram bem, mas o interessante é que nenhum dos pacotes, que a gente até já comentou aqui no CBN Tecnologia, ficaram bem classificados. Nessa última pesquisa que aconteceu, pacotes que aparentemente eram desconhecidos, né, do grande público, até das revistas especializadas, acabaram tomando o primeiro lugar. Então, vamos falar de alguns assim. O melhor desempenho geral, ou seja, que ganhou essa última avaliação, foi um antivírus chamado GData, né? GData Internet Security. É uma interface razoável e o software foi bastante interessante no sentido de detecção de malwares, né? Os programas que infectam os nossos computadores, e tem uma boa capacidade também de remoção. O site é br.gdatasoftware.com, br.gdatasoftware.com. E tiveram também fizeram uma menção especial por um antivírus que tem uma interface muito interessante. Para aqueles usuários que não têm muito domínio da parte de tecnologia, ou não têm muito domínio de como utilizar o computador, né, eles elegeram um antivírus que tem a melhor interface, a interface mais fácil de se você lidar, instalar, configurar, diferente, que é o Bitdefender Internet Security, que o site é www.bitdefender.com. Realmente essa ferramenta, bastante simples de usar, um preço bastante barato, mas uma interface muito simples, muito tranquilo de você usar. Uma coisa interessante também que dessa pesquisa foi identificada é que a maior parte dos pacotes hoje em dia utilizam não só a segurança que você tem no computador, como utilizam também algumas ferramentas que estão na nuvem. Então, muitas vezes, esses antivírus, eles utilizam recursos do próprio site do antivírus para poder ajudar a proteção. Por exemplo, você vai acessar um site, o antivírus e verifica no site lá, automaticamente, sem você precisar configurar, vai no site do antivírus e checa se aquele site que você está consultando, ele é um site verdadeiro ou não, ou se é um site que tem algum tipo de ameaça ou não, e já te avisa automaticamente sobre isso. Então, é interessante esses novos recursos do antivírus, e na verdade essa pesquisa é interessante que ela aconteça várias vezes durante o ano, porque é normal que essas exposições se alterem, né? Ou seja, os fabricantes estão lançando versões novas, estão lançando novas tecnologias, e novas ameaças acontecem, e isso acaba tendo uma alteração nessa ordem, né, de quem é o melhor, quem é o mais rápido, né? Tudo isso é bem volátil, bem dinâmico isso aí. E todos eles são gratuitos, esses últimos testados? Não, esses são pagos, né? O melhor antivírus que foi melhor posicionado na questão de antivírus gratuito foi o antivírus do Avira, que a gente até comentou aqui, né? Foi um antivírus bem conceituado, que foi o melhor, que ficou em quinto lugar, né? Nesse último teste, ele ficou em quinto lugar em relação aos outros, né, dos outros antivírus. Os outros todos que eu comentei aqui são antivírus pagos, né, aqui. Ok. Muito Temos bem. Uma pergunta de ouvinte. Temos uma pergunta de ouvinte também, Fernanda. O Deusdet, de Vitória, entrou em contato aqui com o CBN Tecnologia e perguntou assim, quanto é que é a placa de som do notebook dele, aquela que sai o headphone, eu ligo na caixa de som, né? A placa de som do notebook dele queimou. E ele queria saber se eu tinha uma ideia, né? Se a gente tinha uma ideia aqui de qual era o valor para trocar essa placa de som. Bom, e também ele pergunta por que isso acontece, né? Muito bem, Deusdet, obrigado pela participação. O que acontece, Deusdet? A placa de som do notebook e de muitos computadores também, ela é integrada na placa-mãe. Ou seja, não é uma placa à parte que eu troco a placa separadamente. Ou seja, ela faz parte da parte básica do computador. Então não tem, normalmente, a não ser que tenha um conserto nos circuitos eletrônicos da placa de som, não tem como eu trocar a placa de som.
se for um dano muito grande, ou se acontecer um dano muito grande, eu vou ter que trocar a placa-mãe do notebook, o que costuma ser caro, bastante caro, né? Então essa é uma situação importante, é bom que você verifique, faça alguns orçamentos em assistência técnica para verificar aquela que vai te oferecer um valor menor, mas normalmente não é um valor muito barato, né? E a pergunta dele de por que isso acontece, né? Por que é tudo tão descartável hoje em dia, né, Gilberto? Exatamente, né? A gente até estava comentando sobre, até foi uma pergunta de um ouvinte também, sobre aquela obsolescência programada, que muitos fabricantes fazem um certo produto que já tem um prazo de validade, ou seja, ele vai durar durante 2 anos, né, ou 2 anos e meio, e depois o produto simplesmente acaba, né? Por uma questão da indústria estar sempre se renovando e vendendo novas situações. Então, acho que isso também pela velocidade que as mudanças acontecem, acabam os fabricantes fazendo produtos que não precisam durar muito, né? Infelizmente, né? Porque a gente não precisa trocar de celular todo ano, a gente troca por uma questão, muitas vezes, ou de moda, ou de status, ou de design, mas na verdade não precisaria ter essa mudança com essa frequência toda, né? Diferente, né? E a pergunta que ele fez aqui, que por que isso acontece, normalmente, Deusete, é quando você liga alguma coisa na saída de som que está em curto, que tem algum defeito. Por exemplo, você instala uma caixinha de som que está com defeito, tem algum mau contato, e acaba isso prejudicando e queimando a saída de áudio, né, do computador. Então, muito cuidado com aquilo que você vai plugar na saída lá do headphone, se é um headphone bom, ou se é uma caixinha de som que está com os plugs todos corretamente soldados, porque isso pode acarretar na queima de algum equipamento, algum circuito do seu notebook. E infelizmente o notebook, como é tudo muito concentrado e as peças são todas feitas especificamente para aquele modelo, aquela marca de notebook, acaba ficando caro a manutenção. Ok, bom, se você tem dúvidas, sugestões sobre tecnologia, só contribui conosco neste debate. Todas as sextas-feiras, Gilberto Sudré está conosco ao vivo, responde as suas dúvidas sobre tecnologia. Vamos dar os nossos caminhos? Então, tem o e-mail do programa, que é o cbnvitoria@redegazeta.com.br. Tem o e-mail do CBN Tecnologia. Exatamente, o cbntecnologia@gmail.com. Temos o blog, daqui a pouco tudo que a gente conversou, os sites, quem não pôde anotar os sites dos antivírus, tudo isso, vai estar lá no blog, no gilberto.sudré.com.br. E quem quiser acompanhar também as novidades de tecnologia ao longo da semana, tem o meu Twitter, o twitter.com/Gilberto Sudré. Estamos esperando aí todos, com sugestões, né, com a parte de perguntas também. Todas as perguntas que são enviadas por e-mail para mim eu respondo. E algumas eu escolho para a gente responder aqui ao ar, né, para os nossos ouvintes. Obrigada, Gilberto. Até sexta que vem. Bom carnaval para você. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a você, aos nossos ouvintes. Cuidado no trânsito para quem estiver nos ouvindo, né, porque normalmente é uma época de muito movimento no trânsito. Que todos tenham um excelente carnaval.